Bom dia. Pedindo a proteção de Deus por mais uma sessão no plenário, registrando a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico, do conselheiro Josué Filho, do conselheiro Ari, do conselheiro Mário de Mello, ausente o conselheiro Júlio Cabral, em substituição o auditor Alípio Filho, registrando a presença também do procurador-geral, doutor Carlos Alberto, e dos auditores Mário José Costa Filho, Luiz Henrique e Alípio Filho, nosso secretário Mexio e das taquígrafas, servidora da casa. Registrando também a presença dos diretores e servidores da casa aqui na plateia. Iniciando com o expediente temos um ofício da lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual informa que irá usufruir férias referente ao exercício 2018, no período de 24 de abril a 8 de maio. Ofício 422/2018, da lavra do coronel David Souza Brandão, comandante da Polícia Militar do Amazonas, através do qual convida para a solenidade alusiva ao dia do patrono das polícias militares, o Tiradentes, a ocorrer na data de hoje, às 19 horas, na Praça Eliodoro Balbi, antiga Praça da Polícia, na Avenida 7 de Setembro, bem como informa que esta presidente será homenageada, agraciada na oportunidade com a medalha Tiradentes, na Praça da Polícia, às 19 horas. Terceiro convite, o excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, para a sessão solene de posse dos professores Cleinaldo de Almeida Costa e Cleto Cavalcante de Souza Leal, respectivamente, na função de reitor e vice-reitor da Universidade do Amazonas, a ocorrer no dia 25, amanhã, às 19 horas, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Também temos o convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, para a sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao senhor Francisco Edivar Alves, apóstolo TT, a ocorrer em 8 de maio, às 11 horas, no plenário Rui Araújo da Alha. Iremos agradecer. Temos o convite do senhor Roberto dos Santos Pereira Braga, presidente da Academia Amazonense de Letras, para a solenidade de entrega de medalha no mérito de cultura, a ocorrer dia 25 de abril, às 20 horas, na casa de Adriano Jorge, no Centro Histórico de Manaus. Terminado a fase do expediente, passo a indicações de proposta. Dou conhecimento ao Igreja Tribunal Pleno no expediente do senhor Stanley Leite, secretário-geral de Controle Externo, por meio do qual encaminhou a matriz de planejamento de CAMI, referente às inspeções que serão realizadas em 2018, ressaltando que se trata de uma etapa importante na implementação do nosso Manual de Auditoria de Conformidade, que foi instituído pela Resolução 2/2017. Facultada indicações de proposta para quem dela quiser fazer uso. Presidente, se ninguém quiser fazer uso, eu peço. Conselheiro Josué Filho. Em primeiro lugar, para me irmanar com todas essas homenagens que ocorreram na Assembleia, o aniversário de Tiradentes, da briosa Polícia Militar, a posse e com a reeleição do novo reitor, mas permitam-me todos hoje oferecer flores em nome do plenário a essa jornalista e repórter fotográfica que é a Ana Cláudia Jutaí, e as fotos me lembram as boas pinturas, porque há a sua arte em fazê-lo. São fotos que não se olha, se contempla, e eu espero que Deus a contemple sempre pela passagem do seu aniversário por muitos anos, com nossos votos de vida longa e feliz, Ana Cláudia. Parabéns. Eu quero me irmanar às manifestações do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, pela passagem do aniversário da Ana Cláudia,
uma profissional realmente reconhecida por todos e querida por todos nessa casa. Tenho certeza, Ana Cláudia. Parabéns. E quero estender também as parabenizações a Maria Sameiro, que trabalha no meu gabinete, e a procuradora Evelyn, respectivamente 19 e 20 desse mês. Foi 19. Respectivamente 19 Evelyn e 20 Certo. Não, a Sameiro. Só a extensão das parabenizações às duas servidoras. Senhor presidente, estou de acordo com as propostas de parabenização. Parabéns, Ana. Eu também gostaria de aderir às propostas de parabenização. Um fraterno abraço à minha querida amiga e irmã Ana Cláudia. O conselheiro Josué transformou em poesia a data de aniversário e realmente as fotos da nossa querida Ana Cláudia não registram momentos. Ela desenha e capta com sensibilidade fases de nossas vidas que ficarão eternamente marcadas na memória de cada um de nós, e com a sensibilidade, o afeto e o carinho que ela tem por todos nós que aqui trabalhamos com ela ao longo desses anos. Que Deus sempre te proteja, te guarde e te guie, minha amiga querida. Conselheiro Mário. Senhor presidente, eu me associo à fala dos colegas e reitero de forma pessoal a alegria de ter a Ana no nosso convívio, uma pessoa extremamente querida, carinhosa e de uma competência excepcional. Também quero aderir, presidente, desejando felicidades, muita saúde e paz a todos os aniversariantes. Acompanho também, Excelência, as manifestações. Senhor presidente, parabéns também a Ana Cláudia e demais aniversariantes. Que Deus possa abençoá-la, abençoar todos ricamente. Também essa presidência se associa e registrando da Ana Cláudia, da Sameiro, né? Da doutora Evelyn e demais aniversariantes. E que seja comunicado o voto de parabenização. Também o doutor Carlos Alberto também se associa por unanimidade. Ainda indicações de propostas. Eu queria só fazer um registro, se me permite, já que só para registrar e que esse pleno se manifeste com um voto de pesar pelo falecimento da genitora do nosso Fernando, que trabalhou tantos anos aqui com a gente. Por favor. Exatamente, Excelência. Nós fizemos isso na primeira Câmara, e bem lembrado agora pelo eminente conselheiro Mário. Gostaria de manifestar. Fizemos na segunda Câmara, eu já estou querendo invadir por unanimidade, o voto de pesar da genitora do Fernando Elias. De acordo, nossa querida professora Ruth Prestes, que tanto bem militou na educação do Amazonas. Realmente um marco na qualidade da educação, que diria não deixem lutado sua família Prestes, mas a educação do estado do Amazonas como um todo. Presidente, me soma todas as flores do presente da saudade. Me associo. Ou não. Então passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 4. Conselheiro Érico, lote 8. Conselheiro Josué, lote 9. Conselheiro Ari, lote 6. Conselheiro Mário de Mello, lote 3. Conselheiro convocado Alipo Filho, lote 2. Auditor Mário Filho, lote 5. Auditor Luiz Henrique, lote 1.
Passamos à pauta de julgamentos adiados. Pauta de julgamentos adiados, na pauta do conselheiro Érico Desterro, temos um processo 1632, qual retorna após vista do procurador-geral, que não juntou manifestação no sistema. Indago se Vossa Excelência vai. Então, pacificado, julgado regular com ressalva, de acordo com o voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 3 processos. Primeiro processo número 3395/2016, retorna após vista do Procurador-Geral e Ministério Público, que não juntou manifestação no sistema, registrando o impedimento do auditor Mário Filho. Indaga se o Procurador-Geral deseja se manifestar em sessão. Não, senhor. O segundo processo é o de número 11.901/2016, retorna após vista do conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, Excelência. Nesse processo, existiram 3 irregularidades, mas que, a meu ver, elas são passíveis de determinação ante os esclarecimentos propostos e oferecidos pelos gestores. Eu queria ouvir, então, o destaque feito pelo conselheiro Érico nesse processo, Excelência. Bom dia a todos. O destaque foi disponibilizado no sistema e eu acompanho o Ministério Público pela irregularidade das contas e com a aplicação de multa de R$ 8.800. Tem a palavra, Excelência? Relator. Eu vou manter o meu entendimento, Excelência, com a devidas vênias. Tem uma situação, inclusive, aqui específica que envolve um contrato, uma compra de 1 milhão e fração, 200 e poucos mil reais, que seria, a meu ver, talvez a maior gravidade desse processo. Foi feito sem procedimento licitatório e sem o planejamento. Isso ficou configurado nos autos. E foi para a compra de órteses e próteses, além de materiais específicos para atendimento da clientela, da Manaus Med, servidores públicos. Por que eu propus apenas a determinação de planejamento? Porque, na verdade, Excelência, nas contrarrazões apresentadas pelo gestor, ele apresentou, em sua defesa, evidência de que ele não decidiu sozinho nessa compra direta, ante a emergência. Ele consultou, na verdade, o Conselho Deliberativo da Manaus Med e, sinalizando de forma positiva, no sentido de compra das aquisições, né, das órteses e próteses, então ele procedeu, mas sem antes consultar a disponibilidade financeira orçamentária. Então, por conta disso é que eu achei que esse gestor ele foi prudente na sua decisão, não decidiu sozinho, procurou, então, a anuência do Conselho Deliberativo. Apenas a ressalva que faço. Então, a minha proposta, Excelência, é no sentido de julgar regular com ressalvas e propor as determinações cabíveis em cada caso. Eu registro. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Senhora Presidente, eu vou acompanhar o destaque, porque recebo, sequer me ocorreu aqui qualquer dúvida. Se tivesse assim ocorrido, eu pensaria diferente, mas eu vou acompanhar o destaque. Conselheiro Josué? Eu só gostaria de fazer uma pergunta antes de proferir o voto. Eminente relator, no mérito todos são iguais, né? Há uma harmonia contra o mérito? Não, eu proponho a regular com ressalvas e o conselheiro propõe a irregularidade, Excelência. Eu peço data vênia para divergir de Vossa Excelência. Já votei. Conselheiro Ari? Eu voto com o conselheiro Érico. Conselheiro Mário? Eu acompanho o voto visto, Excelência. Então, por unanimidade, o voto vista julga irregular e aplica a multa ao senhor Roberto Valiante de Souza. O terceiro processo,
de 11.508/2016 retorna após vista do conselheiro Érico Desterro. Ao verificar o sistema, entendo que o relator encampou o voto vista. Exatamente, Excelência. Então, pacificado, de acordo com o relator, não havendo mais processo na pauta de adiado do auditor Alípio, passamos à pauta ordinária do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 2533/2017, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 4 processos. No segundo processo de número 776/2015, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O Ministério Público acompanha o relator, Excelência. Então, julgado pacificado, conhecer e negar provimento dos embargos, mantendo a ilegalidade do termo de convênio. O primeiro processo vista ao conselheiro Mário de Mello e o terceiro processo a prestação de contas da Fundação Centro de Controle e Oncologia do Estado do Amazonas, julgar regular com ressalvas e recomendações. Excelência, esse processo eu peço vista, processo 11.427. Então, vista ao Procurador-Geral de Contas 11.427. Terceiro da pauta. Não havendo mais destaques, declaro aprovados os processos. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho nos processos 1648/2017 e 1654/2017. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho. Temos um processo, qual não há destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 4 processos e não há destaques. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho no processo 13.196/2017. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos. No segundo processo, 2.654/2017, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello, registrando que há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Receba a presidência de Vossa Excelência o objeto versam dos autos sobre recurso de revisão interposto pelo senhor Gedeão, por intermédio de seus advogados, em face do acórdão 217/2016, proferido pelo Grande Tribunal Pleno nos autos do processo 1121/2015. A referida decisão reformou parcialmente o acórdão número 41/2014 da Primeira Câmara, contudo manteve a aplicação de multa ao gestor por inobservância de prazo legal por envio de prestação de contas. O voto do relator é no sentido de excluir o item 8.1.3, ou seja, retirando a multa de R$ 1.096 imposta ao senhor Gedeão. E o destaque do nobre conselheiro Érico concorda com o Ministério Público de Contas e vota por conhecer e negar provimento ao recurso. Eu coloco em discussão. A palavra, presidente. Por favor. Vossa Excelência já explicou do que se trata. É um recurso que foi interposto contra uma multa aplicada ao recorrente em razão do atraso na apresentação da prestação de contas de convênio. Essa prestação de contas foi julgada regular e o termo de convênio considerado legal, de forma que a única penalidade que restou ao responsável foi a multa pelo atraso na entrega da prestação de contas. O que eu tiro daí?
se o colegiado chegou à conclusão de que as contas foram regulares, né, o atraso na prestação de contas não acarretou nenhum prejuízo à sua análise, né? E por isso eu penso que seria melhor uma recomendação ou uma determinação para que seja observado o prazo de envio dessas prestações de contas de convênios ao tribunal. Eu chamo a atenção também para o valor diminuto da multa aplicada, que é de apenas R$ 1.096. Uma multa desse montante, eu creio que o custo para a cobrança desse tipo de valor certamente é superior ao próprio valor cobrado, né? E certamente não compensa movimentar o aparelho de cobrança do tribunal, ou mesmo da Procuradoria-Geral do Estado, para fazer a cobrança desse valor. Há, inclusive, um valor de alçada no tribunal, segundo o qual não se formaliza processo de cobrança executiva abaixo de R$ 3.000. E, finalmente, há diversos precedentes neste tribunal que deixam de aplicar a multa em casos semelhantes. Inclusive, há um na pauta de hoje, né, o processo número 1972 de 2017, da pauta do conselheiro Érico Desterro. Portanto, eu mantenho a minha proposta de voto para dar provimento integral ao recurso e recluir a penalidade aplicada com as recomendações para o cumprimento dos prazos de entrega dessas prestações de contas ao tribunal. É a minha proposta. Conselheiro, o nobre conselheiro Érico deseja se manifestar? Só um segundo. Pois não. Vossa Excelência está colhendo os votos? Não, eu estou aguardando o pronunciamento do nobre conselheiro. Sou o revisor. Mas se Vossa Excelência quiser falar. Podemos? Dá não. Por favor. Vossa Excelência fez referência a um processo meu. Qual foi o processo? Processo número 1972 de 2017. Se Vossa Excelência quiser, eu posso... Não, eu já estou com ele aberto aqui. Qual é o atraso verificado nessa prestação de contas do seu... Na minha prestação de contas, sim. 5 meses. Pois é, essa é a diferença. Veja só. As regras devem ser aplicadas conforme a situação fática. Vossa Excelência está falando de um atraso de 5 meses na prestação. E a referência que fez ao meu caso é de dias. Houve um atraso, sim, mas de dias. E a multa aplicada pela segunda Câmara por esse atraso de dias foi de R$ 8.768. E nesse caso aí, a multa, por 5 meses, foi de 1.000 e tanto. Então, essas afirmações genéricas assim, porque o tribunal tem precedente, não, eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado, porque dá a impressão que se está utilizando uma regra em duas situações, regras distintas em situações semelhantes, e não há semelhança. Os atrasos são bem diferentes, a multa aplicada ela é bem diferente. Neste caso, inclusive, o acordo da segunda Câmara enquadrou a multa no dispositivo equivocado, né? Enfim, então o que eu estou fazendo neste processo, me desculpe, não tem nada a ver com o que Vossa Excelência está fazendo no seu processo. Eu mantenho a multa. O argumento de que a multa é pequena, para mim é um argumento positivo, né? Se fosse um absurdo de multa, eu até poderia rever a multa. Se fosse uma multa extraordinária por um atraso, eu diria, bom, vamos diminuir essa multa. O fato da multa ser pequena é que me faz refletir sobre a necessidade de mantê-la para ver se nós conseguimos fazer com que as prestações de contas entrem no prazo, como manda a lei.
Então, não me parece que haja incoerência da minha parte ao votar deste jeito neste processo e ao votar deste jeito como votei no processo que relatei. Era a explicação que eu queria dar, mantenho o meu posicionamento. Continua em discussão. É a sua palavra. A palavra ao novo conselheiro Josué. Meu entendimento, nesses 10 anos e nesse chão rodado de 52 anos na vida pública, ao que me parece, se meu querido amigo eminente auditor Mário Filho tivesse centralizado a base no argumento muito forte de que em nenhum momento esse atraso concorreu para o atraso das análises, estaria absolutamente sem atrito, talvez Vossa Excelência absorvido, todos absorveriam seu voto, se emanariam. Ocorre que, como diz Érico Desterro, cada caso é um caso, cada cronologia, uma cronologia, um valor é um valor. Eu até peço, Vossa Excelência, e data vênia ao conselheiro Érico, se não prejudicou o atraso, e eu tenho mantido esse ponto de vista, embora haja o radicalismo do conselheiro Pinheiro de não votar sequer o passado, o ACP, o atual é contas. Data vênia, eminente conselheiro Érico, eu vou acompanhar a sua proposta apenas no fundamento, mas sem o argumento. Permita-me um esclarecimento. Não, eu já votei com Vossa Excelência, não perca meu voto. O esclarecimento é que o atraso realmente não prejudicou, na minha ótica, não prejudicou a análise da prestação de contas. Votei com uma proposta de Eu voto. até estava inclinado a acompanhá-lo, mas diante do do argumento apresentado de que eu estaria votando, aí eu fiz questão de frisar o ponto. Entendi. Eu até ia acompanhar, francamente, eu ia até abrir mais, mas aí eu insisto no meu. O GPS Posso dele ficar falhou. sozinho, mas vou insistir no meu. Então vamos à votação? Vamos colher os votos. Então, como vota o nobre conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, senhores conselheiros, obviamente contrário ao posicionamento desse comparativo. Absolutamente desnecessário, primeiramente desnecessário, porque se eu fosse argumentar aqui das vezes em que eu me posicionei contra determinadas multas, do ACP, por exemplo, articulando um voto, num primeiro momento, de várias laudas, dizendo de um posicionamento jurídico, e em outras situações, se eu fosse lembrar que eu fui voto vencedor, em algumas situações, eu diria até que não tão poucas, eu estaria adentrando pelo mesmo caminho, e nisso eu concordo com Sua Excelência o conselheiro Érico, para que esse precedente ele não sirva, até porque eu teria razões de servir todos os outros anteriores, em que eu fui vencedor, que eu não considero vencedor, que na verdade há um equívoco muito grande, em que meu voto prevaleceu, melhor dizendo, com relação à não aplicação da multa do ACP, e nesse caso eu vou acompanhar o relator com esse adendo de que, com a proposta de voto, com esse adendo de que esse comparativo não deve servir de base para uma justificativa de um posicionamento desse ou daquele posicionamento, porque nunca o fiz com relação aos votos que fiz, com relação aos votos que fiz relativamente ao ACP, hoje é contas. Como vota o nobre conselheiro Josué? Eu reitero, no singular, a favor da proposta de voto, no plural, contra o argumento. Com a proposta de voto, então. Perfeito. O conselheiro Ari está impedido. Então, nós temos aqui a proposta de voto. O alípio. O alípio voto. Então, como voto o nobre conselheiro convocado, o alípio. Obrigado, Excelência. Eu acompanho o relator, Excelência. Então, por maioria, prevalece a proposta de voto do nobre auditor Mário Filho. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nobre conselheiro Iara. Pauta do auditor Mário Filho. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Na pauta do auditor Alípio Filho, temos 3 processos. Primeiro e segundo processo, de número
5.097 de 2015, 12.294 de 2016, a sinalização de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos 2 primeiros processos da pauta do Alípio, vista para o conselheiro Érico. No 3º processo, 14.362, 2017, a sinalização de vista por parte do conselheiro Júlio Pinheiro, vista concedida por esta presidência. A pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo de nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, declaro aprovado nos termos da proposta do relator. Terminando a pauta ordinária, passa a pauta administrativa. Temos 19 processos na nossa pauta administrativa, sendo 17 de minha relatoria e 2 da relatoria do conselheiro Mário Melo. Observo também que não foram registrados destaques nos referidos processos. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Ok, então, aprovada a pauta administrativa. Marcando a próxima sessão, como dia 30 é ponto facultativo, primeiro, terça-feira, é feriado, gostaria de saber se há algum problema em a sessão ser quinta-feira, dia 3. Que é dia 4? Dá para fazer? Tá. Então, eu quero divergir. O 1º de maio é fabuloso, seria um exemplo singular no planeta. Dia 2, quarta-feira. Em homenagem ao aniversário da minha filha. É. Não. Haverá? Não. Então fica difícil fazer a sessão no dia 4, porque nós não vamos ter tempo para o destaque. Então acho que no dia 5 seria melhor. É isso que eu ponderei. Aliás, dia 5 não, desculpe. Dia 4. Dia 3. Dia 3. Dia 3, quinta-feira. Então, dia 3, quinta-feira, a nossa próxima sessão. Agradecemos a todos e a proteção de Deus pedimos que nos acompanhe.